Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão legislativa ordinária do dia 18 de novembro de 2019. Indico o vereador José Nilton Maia, da bancada Progressistas, para fazer a prece. A prece. O bem que você fizer hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Veja que, ao final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e outros. Que assim seja. Dando sequência à sessão ordinária, coloco em votação a ata número 49/2019 da sessão ordinária, dia 11 de outubro de 2019. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concordar permanece sentado. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário para que faça a leitura do expediente. Convite. A Escola de Ensino Especial Tanara G. Julián, a PAI Jaguari, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para o lançamento do livro Estudando o Município de Jaguari, História e Sua Cultura. Autores, alunos da Escola APAI. O evento será realizado dia 21/11/2019, às 18h30, no Clube 7 de Setembro, em Jaguari. Contamos com sua ilustre presença e confirmar a presença até o dia 19/11/2019, através dos telefones 3255-1955 ou 996832713. Ofício da Secretaria Municipal de Finanças, número 035/2019. Excelentíssimo Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, por intermédio deste, solicitar requerer a Vossa Senhoria prorrogação para a entrega em meio físico dos documentos e anexos referentes ao projeto de lei orçamentária para o exercício de 2020, considerando haver ainda correções de nomenclatura, valor e codificação dos elementos, projetos e atividades que devem constar na mesa. A audiência pública para a apresentação dos valores da Receita será mantida para a data do dia 13/11/2019, ficando tão somente os relatórios e anexos para entrega em 25/11/2019. Sem mais para o momento, manifestamos nossa estima e consideração. Atenciosamente, João Martins Pinheiro, secretário municipal da Fazenda. Dispensando o intervalo regimental de 5 minutos, não havendo matéria para a hora do dia, passamos ao grande expediente. E a palavra está à disposição dos vereadores previamente inscritos. E pela ordem de inscrição, coloco a palavra à disposição do vereador Antônio Carlos da Pieve, do MDB, pelo tempo regimental de até 5 minutos. Senhor presidente Hugo Raza Tâmara, vice-presidente Igor, secretário Valdemar, demais colegas vereadores, plateia que nos acompanha esta noite, as professoras que sejam bem-vindos. Quero prestar solidariedade aos professores. Vocês têm mais é que lutar pelos seus direitos. Só um comentário, uma pena que a maioria dos professores acreditaram em falsas promessas. Tem muito político que, para se eleger, promete mundo e fundo. E depois acontecem essas coisas que estão acontecendo hoje. É lamentável. Também nessa sessão legislativa, senhor presidente, quero prestar uma justa homenagem aos meus colegas servidores municipais da Secretaria de Obras e Aviação, que não mediram esforços, que mesmo no pleno feriado de sexta-feira, 15 de novembro, trabalharam na recuperação de pontilhões e de estrada. Quero parabenizar meu colega Gênero Rocha, Elmo Moroso, Felipe Ciolinha, Adenir Gonçalves Fontoras,
que trabalharam desde as primeiras horas da manhã na recuperação do pontilhão aqui do Cerro do Minúcio, próximo à subestação da RGE. Da mesma forma, quero parabenizar os colegas Joselito Silva e Guilherme de Almeida, que atuaram na recuperação da estrada do Rincão dos Pivetos. Também o Lucas de Ponte e o Douglas Nardo, que atuaram na recuperação da estrada da Igrejinha. Bem como o Leodir Torres e o João Manuel dos Santos, que atuaram na recuperação da estrada da linha 20. A dedicação desses colegas servidores municipais da Secretaria de Obras e Viação, sob a coordenação do secretário Anísio, seguindo a orientação e determinação do nosso prefeito Beto Urquelo, demonstra mais do que nunca a preocupação constante da administração municipal em busca de melhoria das estradas rurais para atender o homem do campo. Cabe destacar que nos últimos dias, fortes chuvas que caíram na região rural de Jaguari prejudicaram muito nossos agricultores e nossas estradas. Mesmo num feriado, antes os funcionários da Prefeitura de Jaguari honraram função de servidores municipais e atenderam às demandas do homem do campo rural. Assim tem sido nossa administração municipal, trabalhando seriedade em função da pública, mesmo com todas as dificuldades. Nosso prefeito podia ter optado por aplicar verbas em outras esferas, de repente na habitação, na cidade, mas ele optou por melhoria das estradas. Hoje nós temos com 4 patrolas funcionando, trabalhando nos estados rurais. Eu, sinceramente, com 31 anos de serviço público, jamais vi uma administração com 4 motoniveladoras trabalhando nas estradas. Mas isso com certeza é a opção do nosso prefeito, e para fazer isso, com certeza, ele teve que abrir mão de outras coisas. Por hoje era isso, senhor presidente, e muito obrigado. Muito obrigado, vereador da Pieve. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Varley Berger, líder do governo municipal na Casa. Senhor presidente e demais membros da mesa, vereador Valdemar, secretário, vice Cito, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Quero dirigir minha saudação aos professores que hoje nos dão a honra e o privilégio de nos estar aqui nesta reunião, e especialmente trazendo uma reivindicação. Aqui está também o nosso amigo Fábio Franco, nosso suplente vereador, o Paulinho e o seu Cadó, vieram trazer uma reivindicação que eu acho que justa e merecida. E eu não é agora, porque estão aqui os professores, que eu vou dizer que estou apoiando a reivindicação dos senhores e das senhoras. Eu, de tempo, tenho dito que a educação, e o professor Valdemar é testemunha, às vezes nós falamos, que a educação é deixada de lado não só pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, como pelos governos federais e a maioria dos governos estaduais e até municipais. E o professorado tem razão nessa sua justa reivindicação, porque, na verdade, o que estão querendo é acabar com a educação. E nós não podemos deixar, e temos a certeza que não será só nós, vereadores de partidos diferentes, que estaremos ao lado de uma reivindicação que é justa e que demonstra que o nosso governador está despreparado e não está preocupado com o nosso Rio Grande. E não é só com o professor. Se vocês analisarem, nós temos falado várias vezes aqui a questão da administração do Estado do Rio Grande do Sul. Nós não temos mais estrada, nós não temos mais apoio nenhum do governo do Estado, e nós não podemos dizer o que está sendo feito, qual é o investimento que está sendo feito, e, enfim, nós estamos sem saída por esse governo. Eu não sei se ele está mal assessorado ou fez muitas promessas quando foi candidato. E me lembro de várias promessas que ele falava, ou então nosso candidato do MDB, o governador Sartori, sempre dizia: olha, não temos como fazer, não mentia, não iludia. E hoje nós vemos o que está acontecendo, e eu acho que o pior está por acontecer, porque serão sacrificadas muitas classes
do Estado. E nós temos visto altos salários, esse ninguém mexe. Mexem, sim, nos professores, mexem no funcionário público, estão pagando uma conta que não é devida. Portanto, presidente, eu estou aqui, meus colegas vereadores, solidário com a classe dos professores, e, mais uma vez, agradecemos, eu especialmente, o professor Milton, nosso foi vice-prefeito, um professor dedicado, as professoras que estão aqui também, dedicados no seu trabalho. Mas o seu partido está junto nesse governo, não? Sim, mas eu não quer dizer, por estar junto, que eu sou a favor, vereador. Não é por isso. Eu tenho a minha posição pessoal, graças a Deus. Então, portanto, o nosso abraço a vocês, nossa solidariedade, e continue reivindicando que nós estaremos ao lado dos senhores e das senhoras. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Varley. Neste momento, a palavra está à disposição da vereadora Cátia Monteiro Frescura, líder do PDT na casa, pelo tempo regimental de até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas, colega vereadora, a plateia que nos prestigia, os professores que estão aqui hoje. Eu iria começar o meu discurso hoje falando a respeito de um esgoto. Conversei com um funcionário da prefeitura, conversei com o presidente da casa, um esgoto que está correndo nas proximidades do Colégio São José, e eles me disseram que já está resolvido o problema e que logo vão começar a arrumar aquele transtorno todo que tem ali. Então, obrigada pela sua atenção, senhor presidente, e ao Robert também, que eu liguei hoje à tarde, que eu estava muito preocupada. Fiz uma postagem nas minhas redes sociais a respeito daquele esgoto, porque é uma coisa que não pode ocorrer, né? Mas a empresa vai começar essa semana, né? Amanhã. Muito bom. Gostaria de registrar aqui, em nome do PDT estadual, que nossos deputados e vereadores estão 100% com os professores, para apoiá-los e defendê-los desta situação tão absurda e lamentável que os nossos governantes estão fazendo vocês passar. Não basta o professor ter o salário parcelado ou atrasado, ter que realizar jornadas de trabalhos enormes e sofrer com a pressão cotidiana. Agora querem ainda congelar e diminuir os seus salários. Isso é de uma canalice sem precedentes. Isso é nojento, podre. Essa situação horripilante que se arrasta desde o governo Sartori e que agora ganha novos capítulos com o desgoverno do Eduardo Leite. Qualquer país de primeiro mundo respeita os professores, mas aqui no Brasil, estes heróis são tratados como lixo. Minha solidariedade a todos os professores e professoras do nosso município. Contem com o apoio total desta vereadora e do PDT para enfrentar essa batalha. É um absurdo o que estão fazendo. E estamos aí para o que precisarem. Hoje, eu entrei em contato com o deputado Pompeu de Matos e ele pediu para eu falar a respeito, que o PDT está com vocês e podem contar conosco. Tá? Queria também ver a respeito das iluminações públicas. Quando vai chegar? Quando vão colocar iluminação no interior? As pessoas estão me ligando, estão me pedindo, e só sabem dizer que não tem, não tem, não tem, não tem. Todo mundo paga a iluminação e não tem direito de ter?
O interior não paga, mas na cidade paga. O interior também tem o direito, não é porque eles não pagam, eles pagam os impostos, eles pagam coisas... Não, pois é, pode não pagar a iluminação, mas e a geração de impostos que vem no interior? Nosso município sobrevive do nosso interior. Eu acho que devemos dar um pouquinho mais de atenção para o interior e botar a iluminação. Seria isso por hoje, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Cátina. Neste momento, a palavra está à disposição da vereadora Elisângela Piccoli-Idri, líder do Progressistas na Casa. Caro presidente, vereador Igor, meus colegas demais da mesa, meus colegas vereadores, vereadora, e hoje uma sessão muito especial com a participação do nosso magistério aqui representado estadual e tanto aqui da cidade quanto do interior. É uma satisfação enorme recebê-los aqui para assistir e nos acompanhar na sessão, ver o trabalho dos vereadores. Também quero estender os meus cumprimentos ao colega Fábio, nosso suplente de vereador, que também está sempre por aqui, nos prestigiando. Os demais, Marzani, seu Cadói, Paulinho, e agora chegando o Mairon também. Então, é enormemente satisfatório recebê-los aqui. Eu gostaria de iniciar a minha manifestação cumprimentando. E eu aproveito a vinda da professora Denise Marim, que esteve à frente da organização da cancha refazer a cancha de bochas lá no bairro Santo Ivo, no Centro Comunitário Santo Ivo, sendo que essa cancha ela foi destruída ainda naqueles vendavais que o município foi assolado no ano retrasado, e essa reconstrução ela demonstra a união. Ali houve uma união do bairro, houve uma união das pessoas e conseguiram refazer. Teve também os projetos de parceria com o Sicredi, que é importante também, essas parcerias, mas, especialmente, eu quero destacar aqui a união da comunidade, a união do bairro em refazer esse espaço que ontem teve o seu ápice com a inauguração da cancha de bochas, e lá quantas pessoas desfrutando de momentos de descontração, né? Enfim, a comunidade que ganha com isso. Então, leve, professora Denise, os nossos cumprimentos a todos aqueles que fazem parte da direção, da diretoria do Centro Comunitário Santo Ivo. Na semana passada, nós tivemos aqui a audiência pública da Lei Orçamentária Anual. E nós, mais uma vez, o vereador presidente estava aqui, e a gente teve a oportunidade de fazer os nossos questionamentos ao secretário de Finanças, e a gente sempre fica muito preocupada, sim, com essas questões financeiras. Essas questões financeiras que acabam, de que forma? Arrochando alguns salários, que é o caso dos nossos professores hoje, dos servidores, não somente professores, mas dos servidores também, servidores públicos estaduais. E, graças a Deus, que ainda no município não temos esse panorama. Mas é um panorama que assusta também. Por quê? Porque é no município que as coisas acontecem. É aqui que o cidadão procura o vereador, que procura o secretário, que procura o prefeito e conversa e faz a solicitação. Então, esse bolo
de recursos, ele tem que ficar com um valor maior nos municípios. Os valores ficam restritos a Brasília, e o que acontece? Depois não são divididos como deveriam ser. São divididos da forma que os deputados, através das suas votações, distribuem para os municípios. Então, essa angústia, ela permeia, acredito que todos os colegas, que a população que conhece, que vê e que acompanha, também tenha essa percepção. Então, eu gostaria de dizer que aqui no nosso município, o fundo de previdência dos servidores é uma preocupação também. Nós temos essa preocupação. Daqui uns meses, nós vamos ter que refazer alguma coisa a respeito desse assunto. E o governo não anda com essa questão. Os municípios vão acabar pagando tudo para o fundo de previdência e sem deixar de fazer os investimentos necessários para a população. Então, fica aqui registrado essa nossa preocupação. As perdas também do Fundeb é outra questão importante que diz respeito à educação. Os municípios vão perder recursos. Então, o panorama que o secretário Pinheiro nos passou, ele é preocupante, ele tem essa preocupação também. Então, nós temos, sim, que estar atentos a todas essas questões, porque o município possivelmente, em seguida, estará passando por algumas dificuldades também, se não haver essa responsabilidade do governo federal em fazer esse pacto federativo. Quanto aos professores, hoje a gente recebeu várias comunicações através do WhatsApp, através do Messenger dos professores, e nós nos solidarizamos com todos os professores. Nós sabemos das angústias e das quantas coisas que os professores precisaram fazer para ter hoje esse plano de carreira, para ter essas conquistas que obtiveram e a forma como ela poderá ser retirada. E me chama a atenção aqui que, quando atuei no magistério, eu não atuei... eu atuei espontaneamente através de uma forma para trabalhar na escola Guilhermina, na época. Paga pelo CPM da escola. Eu acho que as mais antigas aqui hão de lembrar como fiz. E naquele momento, as professoras tiveram uma das maiores greves, os professores enfrentaram uma das maiores greves, que foi no governo Simon. Eu lembro exatamente, os professores foram mais de 96 dias, o professor aqui, eu sabia que era 90 dias, não lembro exatamente como era. Então, ali, a duras penas, conseguiram algumas conquistas. Então, vejam, colegas, era desde lá, foram passando o governo, passaram vários governos, e isso tudo não foi analisado. Então, daqui a pouco chega alguém com uma medida mais drástica e faz esses cortes, e tira as vantagens que foram conquistadas às duras penas. Então, eu me solidarizo. Eu não conversei com a nossa bancada estadual, eu apenas acompanhei o que foi postado através do jornal, que a bancada não estará apoiando todas as medidas levadas pelo governador, é só o que eu posso dizer. Mas nós, aqui da bancada progressista, estamos solidários com os professores, faremos aquilo que entendermos necessário para ajudar, para colaborar, mas também entendendo que o governo passa por
dificuldades. Passa por dificuldades e as dificuldades não podem recair somente num setor. Se houver tiver que tomar alguma medida, que seja em todos os âmbitos, não somente nos servidores públicos do Executivo. Nós temos o Legislativo e nós temos o Poder Judiciário também, porque sempre acontece isso, as medidas são sempre com os servidores, os demais poderes são esquecidos. Então, e isso precisa ser revisto, precisa ser analisado, e eu entendo que terão os deputados da nossa bancada terão essa visão para poder analisar esse projeto que achata e que perde as vantagens que foi conquistadas com muita luta. E a gente sabe que quando luta, que essa luta teve alunos que perderam aula, que perderam muitas coisas, os professores perderam também. Então, tudo isso precisa ser analisado. Tudo isso a gente vai acompanhar e quer estar ao lado de vocês para acompanhar isso tudo. Seria isso, senhor presidente. Desejo uma ótima semana a todos os colegas. Muito obrigado, vereadora. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Ézio Joselito Silva, líder do MDB. Presidente Igor, minha saudação extensiva ao meu companheiro de mesa, vereador Valdemar, colegas vereadores e colegas vereadoras, e uma saudação especial hoje à nossa plateia. Temos aqui a presença de uma classe extremamente necessária e importante, que é a classe do magistério. Também as demais pessoas aqui presentes, o Paulinho, nosso suplente, e também o Fábio, sejam bem-vindos. Marzani, também o Myron, seu Cadó. Eu vou deixar para comentar um pouquinho a respeito da situação que meus colegas estão vivendo, após outro comentário. Tivemos, durante essa semana, um pequeno problema na minha localidade com o poço artesiano, que abastece 42 famílias, onde com frequência aquela bomba está queimando. E aí foi contratada uma empresa para que viesse fazer a substituição dessa bomba, e deu um problema ali grave, que ficou a bomba trancada no poço, e as famílias ali estão com alguma dificuldade no abastecimento de água. Mas conversei com o prefeito hoje, ele é atencioso, ligou para essa empresa, e acreditamos que dentro de 1 ou 2 dias essa empresa vai contratar outra empresa que tenha capacidade para desentupir esse poço e solucionar o problema dessa água na comunidade ali de Mangueirinha. Comentar um pouquinho a respeito da iluminação do interior, e digo que, na verdade, hoje nós não temos as luminárias, não temos as lâmpadas, porque foi priorizado outro tipo de atendimento, como relatou aqui o colega da PEV, na recuperação das estradas, que nas últimas enxurradas danificou bastante, principalmente ali no 3º distrito. Então, com isso, foi priorizado que fosse atendido primeiro as estradas, os pontilhões, os bueiros, para que, dentro do possível, fosse ou vai ser adquirido as lâmpadas tão pedidas no interior e também necessárias. Eu quero agora também comentar um pouquinho a respeito dessa grande problemática, professor Milton. O senhor sabe que acompanhei o senhor de 8 anos ali na luta como secretário e também como vice-prefeito. E uma das coisas que
prioriza, garante, é o plano de carreira. O que se busca num plano de carreira? Se busca uma comodidade para, após a aposentadoria, ter uma condição digna de salário, uma condição digna de tudo aquilo que foi proporcionado à comunidade, ou ao Estado, ou ao país. E o nosso governo, eu digo nosso porque de todos os gaúchos, independente de votar ou não, hoje ele é o nosso governador, e eu vejo nele perdido. Perdido no sentido de não ter um norte. Ele queria terminar com o parcelamento. Houve o término do parcelamento do IPVA, mas graças aos nossos representantes, conseguiram manter com que o IPVA fosse parcelado novamente. E agora esse descaso com a nossa classe de educação. Não preciso nem dizer que os melhores doutores, os melhores profissionais, saem da sala de aula. Por que a nossa classe é tão desvalorizada? Falo isso na questão Estado. Por que será? Porque não é favorável, não é cômodo ter cidadãos conscientes, cidadãos participativos, conhecedores dos seus direitos e deveres da sociedade? O professor promove essa formação. Será que esses administradores não querem isso? Eu vejo uma desmotivação muito grande. Eu também recebi inúmeras mensagens através do Face, solicitando que nós buscasse junto aos nossos pares, aos nossos representantes, essa ação que fosse dado aos professores tudo aquilo que é de direito. Não sendo repetitivo, como meus colegas já falaram, digo que estamos, sim, do lado de vocês. Reforço isso. Um povo que não tem educação é um povo leigo. E a educação, a transformação do cidadão só parte nos bancos escolares. Vamos sim, né, meu presidente do MDB, meus colegas vereadores do MDB, acionar os nossos representantes para que votem contra essas medidas do governo. É um absurdo, meu colega, meu amigo Milton, um absurdo o que estão fazendo com a classe. Além do parcelamento, querem também retirar os direitos adquiridos através de estudos, através do investimento para ser um bom profissional. Tudo isso parece que para o nosso governador não tem importância nenhuma. Mas digo assim, para vocês, que eu acho que com a união de todos nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos, que é sim defender essa classe tão importante que é a classe do magistério. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cito. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador José Nilton Maia, do Progressistas. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores e vereadoras, essa distinta plateia que nos assistindo, os professores, o Fábio Franco, nosso suplente vereador, Paulinho, suplente vereador, e o seu Cadó. Quero parabenizar a todos. Com permissão, senhor prefeito, eu quero pedir voto de pesar para Maria Odila Quincose Olson, inclusive minha tia, e seu Ulisses Rosa. Voto de pesar para eles. E vou fazer um pequeno comentário, que já falei com o prefeito, já tivemos lá no gabinete, eu e a colega Elisângela, falando sobre uns pontos de luz lá no cemitério. Por como nós tínhamos feito uma programação para sepultar minha tia, no domingo às 9 horas, tivemos que antecipar, pela situação que estava, para 7 horas, porque o do seu Ulisses era 6 horas. Como, antes de tudo, já estava programado do seu Ulisses,
nós tivemos que esperar, nós conseguimos só um para abrir as carneiras, as capelas lá, e tivemos que esperar, atrasou um pouquinho o seu Ulisses, foi um pedaço da noite. Então, se nós tivéssemos uns pontos de luz, a gente faria uma extensão para o cidadão trabalhar. Anoiteceu. Então, mais uma vez, eu quero reforçar sobre esses pontos de luz lá no cemitério. E sobre os professores, como estavam falando, não sei, mas faz 5 anos que o salário dos professores estão congelados, pelo que eu sei. Faz 5 anos que os professores não ganham nenhum aumento. E vi um comentário também sobre o professor, que fizer um financiamento e deixar R$40, pode retirar o dinheiro e deixar quando o governador paga, fica para o banco. Não sei se é verdade, foi a informação que eu tive. Mas imagine, trabalhar e ter que pagar juros para trabalhar. Vou. Onde é que nós temos esse nosso governador? Está difícil. Mas essa é uma coisa que tem que ser muito. Eu estou aqui a favor dos professores, para ajudar os professores, toda a vida sou a favor dos professores. Se não fossem os professores, nós não estaríamos aqui. E ser mal remunerado, se é como trabalhar em casa, que pode, não precisa ser muita pina, mas no colégio o professor tem que ganhar mais ou menos, que ele tem que ir mais ajeitado. Tem que trocar um calçado, uma roupa assim, não pode. Tem que. E o salário que estão ganhando um professor ganha igual um empregado meu, o piso salarial de um professor que tem a 5ª série. Eu não tenho dever, é 1.900 meus empregados por mês. O salário do professor está pouco mais que isso, que estuda. Estuda. Quantos anos, compromisso com os alunos. Imagine o que esse governo nosso está fazendo com a classe da educação. Está uma vergonha. Mas o nosso partido, nossos companheiros, nós vamos trabalhar que vote tudo contra o que esse governo está fazendo. É impossível se algum deputado sair a favor do nosso partido, sair a favor desse governo. Não pode. Temos que ajudar os nossos professores, que eles estão aqui sofrendo com essa miséria que estão recebendo. Senhor presidente, por hoje era isso. Uma boa semana a todos e a todas, e muito obrigado. Muito obrigado, vereador Maia. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Volmar Zanini Piccoli, do PDT. Excelentíssimo senhor presidente Igor Rosa Tâmbara, demais membros da mesa, vereadores e vereadoras, e também os funcionários da casa. Hoje a noite é de gala, porque os nossos professores estão nos prestigiando. Obrigado pelas vossas presenças. Eu inicio meu pronunciamento hoje com alegria. 2 coisas que eu vou contar hoje que eu fiquei muito feliz, professor meu. Em primeiro lugar, receber um elogio de uma ex-vereadora de um outro partido é a coisa mais boa que a gente pode sentir na vida. E hoje, pela manhã, em uma reunião de uma das comissões, a senhora Alda Fiorin elogiou esse vereador, que eu estou fazendo um bom trabalho. Não sei se é porque ela viu meus 10 troféus lá em 4 anos, como vereador mais atuante, mas ela falou essas palavras. Eu agradeço. E outra, presidente, a respeito do Vossa Excelência. Eu questionei a dona Beca, sua mãe, hoje no mercado, por que o senhor não aceitou o convite de ser secretário desse governo?
E ela disse que não admitia o senhor não terminar o mandato. E eu dei parabéns para ela. Então, eu quero dizer à sociedade de Jaguari que o Igor foi convidado para ser um dos secretários desse governo do Rio Grande do Sul, e ele não aceitou, porque ele tem que cumprir o mandato. E da sua humildade não falar aí, que o senhor nunca falou para ninguém. E quem falou foi um dos assessores do governo do estado do Rio Grande do Sul, que tem um alto cargo lá, porque eu converso com gente de todos os níveis do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Eu tenho contato semanalmente com gente de Brasília e gente de Porto Alegre. Meus caros professores, eu ouvi o vereador Maia com atenção, e eu gosto de ouvir o vereador Maia, ele é muito sincero. Inclusive, depois que eu fiz uma reclamação do asilo, ele foi lá no asilo e viu o asilo transformado. Viu os freezes cheios de carne, limpinho, cheiroso, e é isso aí que nós queremos, vereador. Que coisa boa que aconteceu isso. Vocês viram lá em Santa Maria o que aconteceu com a casa, com o asilo lá, dando banho de manga nos velhinhos, né? Então, depois que eu fiz uma reclamação, o asilo nosso de Jaguari, hoje, segundo o vereador Maia, está uma relíquia. E muito bem, eu tenho a humildade de, na tribuna, enaltecer o vereador que teve o tempo disponível de ir lá fiscalizar os freezer e também as refeições dos nossos asilados. Quero também dizer que governo nenhum até agora fez muita coisa para os professores. Nem o PT, nem o PDT, nem o PP, nem o PMDB, ninguém. Parece, Milton, que os governadores, o governo federal e o governo estadual, eles têm interesse que os professores não tenham ânimo para lecionar, para ensinar os seus alunos. E um professor ganhando R$2.000, eu não sei o que um professor estadual ganha, mas qual é a média? 2.500 ou é mais? O início? O inicial é quanto? Agora é uma vergonha, porque um vereador, viu, seu Bozan? Um vereador entra aqui ganhando 13,5. E eu luto para que nós diminuímos os vereadores em Jaguari. Vereador em Jaguari não precisa mais que 5. E secretário do executivo não precisa mais que 4. Se eu fosse prefeito de Jaguari, eu governava Jaguari com 4 secretários. 4. Eu desempenhava o serviço de 3 secretários. Pura verdade. Eu me criei na colônia, coqueando saco de trigo e arrancando mandioca. Por que eu não vou desempenhar trabalho de secretário? Agora, na educação, sim, tem que botar um professor na educação, como tem. E também no jurídico tem que botar um advogado. Mas tem secretarias que não precisa secretários. Obras. Dá um FG para um dos funcionários aí. Um funcionário qualificado, bom, que ele com uma FG de 1.000 e pouco, ele substitui um secretário que ganha 4.500, 5.000. Eu vou dar um parentezinho, presidente, até aos professores que estão chegando aí, para que tomem os seus devidos lugares aí, porque é importante a presença dos nossos professores aí, ó. É uma classe que emociona, porque hoje nós somos alguém na vida, porque nós tivemos professores, e sem o professor não existe juiz, não existe nem o Papa, e nem o presidente da República, não sei se nós teríamos um presidente, se bem que o nosso presidente da República, com as palavreado dele, eu não sei em que colégio ele estudou, nosso Bolsonaro, porque ele sai com umas de vez em quando que não dá para acreditar. Então, meus caros professores, esse governo que está aí, é um governo que não sabe para que veio, é um governo ineficiente, é um governo incapaz, mas é um governo que está lá junto com o MDB e com o progressista. Agora, o PDT do Rio Grande do Sul, a Assembleia nossa, vai votar contra qualquer coisa a respeito dos professores, porque o PDT é pela educação e é por um melhor salário dos professores. E eu acredito que o PT também vai fazer isso aí, o PSB. Por isso que nós estamos de cabeça erguida, e quanto à reforma da Previdência, foi o PDT que questionou a diminuição da idade dos professores lá. Porque a direita e a extrema-direita, ela tem interesse no quê? De deixar o povo alienado, analfabeto, para manipular, para jogar para lá e jogar para cá, como esse governo da presidência da República, que não sabe o que está fazendo.
Eu pergunto até agora o que o Bolsonaro fez, se não é brigar por causa de partido, ele nem sigla não tem mais. E tem que contornar os filhos deles que passam brigando. O presidente da República, o que ele tem que fazer? Ele tem que unir e não desunir. Então, por isso, meus caros colegas, que nós temos que estar ao lado dos professores. Eu não sei se adianta a gente se pronunciar aqui. Agora, hoje eu conversei com o meu deputado que eu trabalhei, que é o Loureiro, e conversei com a Juliana Brizola, e eles falaram para mim que eles estão com vocês, eles estão pela classe dos professores, porque a educação vem de casa, mas o ensinamento é na escola. E está provado que os professores de Jaguari merecem nossa atenção, sabe por quê? É o maior índice de aprovação no vestibular, é os estudantes de Jaguari, porque tem bons professores. E eu aqui não estou vendo voto meu aqui não, estou falando de coração, porque eu sempre defendi a educação e o PDT defende a educação. E é assim que nós temos que agir. Então eu quero transmitir a vocês, fique tranquilo que a bancada do PDT na casa e no estado do Rio Grande do Sul e lá em Brasília está a favor de vocês. Tá, presidente? E quero rapidinho também dizer que governo é esse, sabe por quê? Porque a Emater está recebendo R$200 por mês, presidente. R$200 por mês para eles irem abastecer os carros. Que governo é esse, vereador Varley? R$200 para os técnicos da Emater dar as instruções aos nossos agricultores. Até eu propus que cada vereador desse R$100, até eu fui no posto lá e banquei 2 meses de R$100 por mês para ajudar, porque lá está o colono, lá está o jovem da agricultura que tem que estar bem atualizado para as suas culturas. Então, por isso, senhor presidente, que nós temos que dizer um não, um governo ineficiente, que não é capaz de tapar um buraco do asfalto. Não recapear um asfalto, tapar um buraco. Meu repúdio a esse governo que não teve meu voto. Graças a Deus não teve meu voto. Muito obrigado, presidente, se eu me excedi no tempo. Muito obrigado, vereador Piccoli. Neste momento eu gostaria de passar a presidência da casa ao vereador Cito e fazer uso da tribuna. Assumo a presidência da casa e de imediato passo a palavra ao vereador Igor Rosa Tâmbara. Boa noite, colegas. Boa noite, a plateia que nos dá honra com a presença. Gostaria só de aproveitar a oportunidade que muitos acabaram chegando agora há pouco, que os outros colegas já fizeram uso da palavra e, da mesma forma, todos se colocando à disposição de lutar e de buscar aquilo que for viável para defender a classe dos professores. E eu também me sinto na obrigação e no dever de fazer algumas ponderações. Primeiro, rapidamente, vereadora Kátia, quando você falou sobre a respeito dos bicos de luz no interior, talvez se ninguém tenha coragem de lhe dizer, eu tenho. Não tem bico de luz porque não tem dinheiro, acabou. Tem que esperar virar orçamento. E as pessoas talvez tenham que entender, ou principalmente nós que temos a responsabilidade de representar o povo, de que quando nós estávamos aqui aprovando a apresentação do orçamento para o ano que vem, a LOA, lá está zerado o valor para investimentos do ano que vem. Não se tem dinheiro, não se tem recurso. E as pessoas têm que entender de que uma prefeitura municipal, ela não é um banco e ela é igual à casa da gente. A gente só gasta aquilo que a gente tem. E todo mundo sabe quando se gasta mais do que se ganha, com prefeitura e com governo é diferente. Então, pode ter certeza de que quando tiver recurso, e isso será possivelmente a partir do ano que vem, as coisas serão recolocadas no lugar. Como eu falei, o município investiu bastante. Temos aí, por exemplo, já que você falou de iluminação, temos um caminhão novo, né, moderno, que é justamente para iluminação, e é assim que você faz. Agora, se não tem dinheiro, não tem como comprar e não tem como enganar também. Não tem bico de luz porque não tem dinheiro e não vai ser comprado esse ano. Da mesma forma, gostaria de falar a respeito que o vereador Maia falou sobre a questão do cemitério. Eu também concordo que tem que melhorar algumas coisas do cemitério, assim como, principalmente, tem que melhorar a fiscalização dos terrenos. Tem gente que coloca em Facebook que tem terreno para vender em cemitério. E como é que vai ter terreno para vender no cemitério se o terreno do cemitério é uma concessão pública? Então, a gente também tem que tomar cuidado sobre isso, porque
as coisas também têm que andar de uma melhor maneira, porque senão fica muito fácil. E a respeito do nosso governo do Estado, e a respeito do que falaram, o vereador Piccoli falou, também me sinto, vereador, na obrigação, como presidente do MDB aqui de Jaguari, dizer que acho que o problema da educação no Estado é justamente sobre isso. Nós temos de parar de que achar de que o PMDB tem culpa, de que o PT tem isso, do que o PP está aquilo, do que o PDT é isso. Senão o senhor vai falar que o PMDB está junto e eu vou falar que o PDT foi secretário de Educação os 4 anos do governo Sartori e não teve aumento. Entendeu? A Juliana Brizola, que o senhor falou, ela foi secretária de Educação. Então, o problema, como o senhor falou, justamente não é político. O problema é aquilo que eu respondi para alguns professores hoje que me questionaram, é de que muitas coisas têm que ser mudadas. Algumas das mudanças eu concordo. Agora, por que essas mudanças não acontecem com todos os padrões ou com todos os poderes? Por que nós temos que achar que nós temos que tirar as incorporações do Executivo e nós temos que continuar com as incorporações do Legislativo e no Judiciário? Por que nós temos que achar ou continuar achando de que a média salarial no Judiciário e no Legislativo pode ser de 15 mil e no Executivo tem que ser de 3 mil? Ou por que nós temos que continuar achando de que o Judiciário e o Legislativo não fazem parte? Aquilo que eu falei em outras oportunidades, quando o governador Sartori apresentou a PEC do duodécimo, que o duodécimo seria pago de acordo com o que era arrecadado, quais foram os partidos que votaram contra esta PEC? Então, esta discussão partidária ela é muito rasa. Nós precisamos, ao meu ver, ter discussões relativamente que tenham resultado. Nós temos que ter discussões e deixar de lado toda e qualquer decisão política, e sim que tenha resultado para os professores, que tenha resultado para os funcionários do Executivo, mas a minha humilde opinião é que nós temos que, de uma vez por todas, parar de achar de que o Legislativo e o Judiciário estão em outro Estado, estão em outro país. Nós temos que parar com isso. A partir daí, as coisas vão começar a melhorar. Querem acabar com incorporações? Querem acabar com as FGs? Querem acabar com difícil acesso? Beleza, acaba, mas aumenta o salário básico. Isso eu acho que também deve ser feito. Tem que, muitas das coisas assim, como a privatização da CE. Há pouco dia nós estávamos com o pessoal da Corsã aqui, eles fizeram um pedido para nós fazer uma moção de apoio contra a PEC. Eu disse, olha, me perdoe, eu não vou fazer uma moção de apoio contra a PEC, porque eu sou contrário à privatização da Corsã. Mas eu não sou contrário à privatização da CE. Então, esse tipo de situação é que tem que ser discutida. Então, eu penso, e talvez possa estar equivocado, de que esse tipo de decisão e esse tipo de discussão tem que ser levantado através da unidade dos professores, juntamente com os alunos, juntamente com os vereadores, juntamente com os deputados, para achar uma solução. Porque também nós não podemos aqui fazer um discurso demagógico e dizer, não, nós temos que chegar lá e pedir para aumentar para 10 mil o salário básico dos professores. Isso nós não podemos fazer. Mas nós temos que chegar a números concretos, nós temos que chegar a qual é a solução, o que nós vamos fazer e como que vamos fazer. Porque, me perdoe, um governador que lança um projeto desses e no outro dia vai para os Estados Unidos, vai para Nova York, se esconder, é porque boa intenção ele não tem. E o vereador Cito falou muito bem. Agora, nós ficarmos aqui acusando que esse ou aquele votou, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Ele é o governador do Rio Grande do Sul por mais praticamente 3 anos. Então, eu quero falar mais uma vez, dizer que provavelmente na quarta-feira eu estou indo também a Porto Alegre, junto com o prefeito Beto, onde também já marcamos reuniões com alguns dos nossos deputados. Hoje mesmo conversei com o deputado Edson Brum, e ele tem essa mesma opinião que eu tenho. Primeira coisa para nós sentar e discutir, vamos colocar todos os poderes na mesma linha, porque aí a gente consegue dar andamento. A partir daí, nós temos que ver o que a gente consegue ajustar e o que a gente não consegue. Tem algumas coisas, e eu penso que essa situação lá tem que ser escalonada, porque chegar e dizer da noite para o dia que a pessoa
E eu falava, esses dias conversava com um brigadiano, e ele me mostrou lá mais ou menos o que acontecia. Significa que se ele ia se aposentar com 5 da noite por dia, ele vai se aposentar com 2,5. Isso foi proposto pelo governador. Isso é um absurdo, entendeu? A pessoa com um corte desses, o que ela projetou uma vida inteira para ela não consegue. Então, começa um plano de carreira novo para quem está iniciando, começa a reorganizar a vida a partir dali. Então, pode ter total certeza, eu parabenizo vocês, tenho certeza que todos os vereadores aqui estão do lado de vocês, mas, acima de tudo, é isso. Nós temos que, de uma forma muito coerente, dizer de que milagre não existe, mas, da mesma forma, que nós temos que apoiar vocês. E eu digo uma coisa, não levam esse debate a cunho partidário. Não levam esse debate porque às vezes acaba se perdendo a força justamente por isso. O país, ao meu ver, enfrenta um momento de dificuldade justamente por isso. Do nós contra eles, eles contra nós, e nós não podemos deixar que isso aconteça no Estado. Nós temos que ter uma bandeira que é a educação, temos que ter a capacidade de assimilar qual é a real situação financeira do Estado, mas, acima de tudo, nós não podemos assimilar ou aceitar de que um governador chega da noite para o dia, que dizia que tinha todas as soluções em casa, que dizia que era ajustar o fluxo de caixa, levantar a bunda da cadeira, e eu repeti, já falei isso. Isso foi um estelionato eleitoral. Foi isso que aconteceu. E hoje a sociedade gaúcha está pagando o preço. Porque muitas vezes alguém diz assim, os professores estão pagando. Os professores são a sociedade. Todos estão pagando, não é só os professores. E o que vocês precisam, na minha humilde opinião, é levantar, acima de tudo, um debate que resolva o problema, mas não um debate político. Esta luta precisa ser dos professores da comunidade. E eu falei outro dia para um professor, e talvez me questione se eu esteja errado, a gente já viu aqui as pessoas fazerem manifestação para a liberação das drogas, para liberar arma de fogo, para, enfim, um monte de manifestação da comunidade. Mas eu nunca vi a sociedade, foi com o senhor que nós conversávamos, né, Madalena? Eu nunca vi a sociedade fazer uma manifestação em defesa dos professores. Alguém já viu? Então, o que eu penso? Exatamente, a classe de vocês, sim, mas a sociedade, assim como se une, a sociedade tem que ter um entendimento de que, prejudicando os professores, prejudica toda uma sociedade. Então, nós estamos à disposição. Na quarta-feira, eu estarei indo a Porto Alegre. A gente quer poder ajudar, a gente quer poder estar do lado de vocês, mas a gente tem que enfrentar o problema de frente, deixar de lado cores e brigas partidárias e, acima de tudo, dizer, e que cada um dos vereadores aqui tem esse contato, essas mensagens que hoje estavam nos enviando aos vereadores, são as mesmas mensagens que nós temos que enviar aos nossos deputados. Tenho certeza que todos aqui, os colegas, têm os números dos seus deputados, e isso a gente pode transmitir a vocês, e é isso, e é essa manifestação popular que tem. Pode ter total certeza absoluta que, se tem algum medo que deputado tenha, não se eleger daqui a 4 anos. Então, é através desse tipo de manifestação, desse tipo de situação, é que precisamos mais do que nunca se unir. Mas, repito, e peço desculpa pela extensão, é dizer que esta briga, seja pela educação, seja pelos professores, que nós discutimos e discutamos que judiciário, legislativo são do mesmo estado que nós, eles não estão fora da crise, e de que, se querem, vão começar de cima para baixo. Porque, se começar de cima para baixo, pode ter certeza que embaixo vai ser bem pouco que precisa modificar, mas bem pouco mesmo. Agora, se começar só de baixo para cima, com certeza, tu tem que cortar tudo dos de baixo para querer presentear os que estão lá em cima. Eu acho que esse é o problema do Estado, e é por isso que vocês têm que lutar, e tenho certeza que é por isso que os vereadores, os 9 vereadores dessa casa, estarão do lado de vocês, estarão à disposição para tudo aquilo que for preciso. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Parabenizo pelo discurso e, de imediato, devolvo a presidência ao colega. Desde já, então, eu gostaria de convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 25 de novembro de 2019, às 18 horas. E não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, eu declaro encerrada esta sessão.